Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigada por estar aí. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. E nós estamos nesta fé. Propósito de fé dos 52 dias para a restauração da vida de todo que crê. Nós estamos nesse espírito de restauração, reconstrução, restituição, e Deus está agindo. Em todos os nossos templos, nós estaremos clamando em todas as reuniões nesse dia. Amanhã, ao meio-dia, nós teremos o clamor da restauração. Domingo eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, em 2 horários. Às 9, que eu vou estar realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor da restauração. E às 18 horas eu vou retornar para abrir o jejum do milagre. Então, de manhã é a reunião, é o culto e o clamor da restauração. E às 18 horas nós vamos abrir o jejum do milagre em todos os templos, graças a Deus. E nós vamos passar então, daí em diante, numa corrente de fé, nós vamos ficar numa corrente de fé, clamando a Deus, e por 12 horas, em jejum, em oração. Eu amo os que me amam, e os que me buscam na madrugada me acharão. Eu vou encerrar das 5 às 6 da manhã de segunda-feira, na madrugada de segunda-feira. Até então, na presença de Deus, totalmente separados em consagração total. Nós vamos estar nos consagrando, vai ser o jejum do milagre, e eu creio em grandes milagres, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a estar conosco, porque no estado de São Paulo, segunda é feriado. E ainda que não fosse, é possível fazer. Porque nós vamos abrir às 18 horas de domingo e vamos até às 5, das 5 às 6 da manhã, da madrugada de segunda-feira. Buscando e invocando o nome do Senhor. E eu tenho certeza que nós vamos sair, todos nós, muito abençoados. É necessário, é oração. A oração é a chave que abre a porta da vitória. Há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Então você precisa estar se consagrando. A Bíblia manda orar, orar sem cessar. Então tem que orar. Venha buscar a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Se você não entrou nesse propósito, entra. Se você está nele, permaneça. Porque 2012 é o ano de voar alto como a águia. E nós vamos para um lugar mais alto. E vamos terminar 2012 podendo dizer que este foi o melhor ano de nossas vidas até então. E temos trabalhado para isso. Buscando agradar a Deus. Olha o que diz em Juízes 2. Vamos ler do 1 ao 5. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Porquanto agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês.
Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. O Senhor tinha prometido dar a terra, tirou o povo da escravidão do Egito, fez uma aliança, a promessa, cumpriu com a promessa, não quebrou a aliança. Mas o povo, sim. O povo quebrou a aliança com o Senhor, desobedecendo. Quando o Senhor deu a terra a eles, claro, havia pessoas, moradores ali. Mas pessoas que faziam tudo, absolutamente tudo que o Senhor abomina. E o que o Senhor mandou eles fazerem? Tira, expulsa esse povo, não faça de jeito nenhum acordo com eles. Ao contrário, é para demolir todos os altares idólatras. Tudo que está errado é para tirar. O que eles fizeram? Após o Senhor tirar da escravidão, dar a terra maravilhosa, fazer uma aliança, cumprir com a promessa, eles desobedeceram. Eles fizeram acordo. Eles deixaram aquele povo permanecer. Muitos deles. Talvez querendo fazer amigos, talvez não querendo confronto, evitaram um confronto que era necessário. Enfim, fato é que eles permitiram que alguns daqueles povos permanecessem ali, fizeram acordo com eles, e o Senhor tratou isso como uma desobediência, uma quebra de aliança. É muito mais fácil acontecer uma rebelião no tempo de paz do que no tempo de guerra. As pessoas, infelizmente, em tempo de paz, elas tendem a afrouxar a vigilância e começam, infelizmente, cedem a coisas que não deviam, ignoram os detalhes, as chamadas pequenas coisas, vão deixando entrar, vão deixando ficar, e quando se dão conta, já estão num grande problema. Foi exatamente isso que eles fizeram. Agora tinham uma terra, tinham liberdade, tinham a terra, Deus cumpriu com a promessa, e eles não levaram o Senhor tão a sério. Fizeram acordo com as pessoas, com alguns que moravam ali, deixaram ficar. E aquilo foi muito mal visto pelo Senhor, porque não era. As pessoas que moravam ali, o Senhor já tinha determinado que deveriam ser expulsas. Aqueles altares demolidos, não era para fazer acordo. E eles fizeram. E o Senhor parou e disse: agora eu é que não vou tirar. E os deuses deles vão servir de armadilha para vocês. Agora
vocês vão ter que lidar com um grande problema. Porque quando eu mandei vocês fazerem uma coisa, vocês não fizeram. E é isso que muita gente tem feito. Deus abençoa, Deus honra, Deus cumpre com aquilo que prometeu, Deus dá paz, Deus muda a vida da pessoa, mas Deus dá a direção. Não se envolva com o mundo, não ceda ao mundanismo, não ceda a influências malignas, a conselhos de ímpio. Não faça acordo com coisas mundanas. Não ceda ao pecado, não afrouxa a vigilância. Não ignore os detalhes, as chamadas pequenas coisas. É para expulsar os moradores, pecadores, abomináveis, que moram nessa terra, é para expulsar. É para tomar uma atitude forte, determinada, é para tomar. Mas eles não tomaram. E é o que muita gente tem feito. O Senhor abençoa, honra, põe por cabeça, mas a pessoa começa a afrouxar a vigilância. A deixar entrar uma coisa, ficar outra, cede para isso, cede para aquela, para outra situação. Quando se dá conta, já está totalmente fora da vontade e direção de Deus. E aí pegam problemas que não conseguem se livrar deles, resolver. Foi o que aconteceu. Eles pegaram um problema que depois eles não tinham como resolver. Não tinha. Quebraram a aliança, desobedeceram. O que Deus mandou eles fazer, eles fizeram diferente. Pense a respeito. Em nome de Jesus Cristo. Quem compromete valores, compromete alvos. Aqui nós vemos, mais uma vez, o ciclo se repete. Pessoas que estão abençoadas, estão na paz, estão na prosperidade, que cedem à rebelião, à rebeldia. Logo vem a repressão. E assim por diante. As perdas, as dores. Em nome de Jesus Cristo. Ouça a voz de Deus. Não ignora o que Deus fala, leva a Deus a sério. Não desobedeça. Quando você desobedece a Deus, você quebra a aliança. Não vá contra o que Deus tem dito. Não é para fazer, não é para fazer, não é para fazer. Não é para fazer acordo com os moradores dessa terra. Não é para fazer, não é para fazer acordo com o mundo, não é para deixar coisas mundanas entrarem, não é para deixar. Em nome de Jesus. Se Deus diz não, Ele está falando não. Ele está falando não. Se Ele diz na sua palavra que tal coisa não é boa, não é boa. Não é para fazer, não é para fazer. Que não vai terminar bem, não vai terminar bem. Então, em nome de Jesus, pense a respeito e se submeta a Deus. Ouça a voz dEle. E aquilo que Ele tem dado a você de direção, siga. Siga com obediência. Para que a sua vida seja em tudo abençoada. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que deseja colocar sobre a TV. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias. Não sei. O que você desejar, coloca e eu volto já para orarmos. O que aconteceu? Qual a libertação que aconteceu? Para esse testemunho precisa ter coragem. Hoje faz 9 anos que o meu casamento acabou. Faz 6 anos que eu fui liberta do motivo que o meu casamento acabou. E faz alguns minutos que eu recebi a cura
e eu vou voltar a amar, porque meu coração estava seco. Às vezes eu fico vendo alguns casais, gente, e eu vou deixar um recado para os casais. Eu fui casada há 15 anos, eu vivia dentro de uma igreja, de uma outra denominação, mas eu estava dentro de uma igreja. Eu cheguei no último grau que uma mulher pode chegar. Eu pensei que eu nunca ia ter coragem de dar esse testemunho. Meu casamento foi invadido por uma onda que só do diabo mesmo. Tinha um casamento estabilizado, uma situação financeira estabilizada, casa linda, carro, situação profissional minha maravilhosa, do meu ex-marido maravilhoso. Tudo parecia correr a 1000 por hora. De repente eu fui tragada, joguei fora um casamento de 15 anos, fui viver um relacionamento de homossexualismo, joguei tudo fora, mas eu nunca deixei de pedir a Deus a libertação daquilo. Tem noção de que uma mulher ser casada, mãe de família, jogar tudo fora, sair de casa, sair pela porta da frente achando que estava fazendo o que da vida? Ficou cega. Cega, totalmente cega. Montei no meu carrão, que eu achei que eu tinha um carrão, fui ficar com a minha casa, ficar com a minha loja, com o meu profissionalismo, que eu ia dar conta e dei conta de nada. Eu me arrebentei em 300 pedaços. Só eu e Deus sabe o que eu passei. Então, casal, ora, pede a Deus a proteção de vocês, porque ninguém está livre. Quem achou que um dia eu ia viver aquilo? Presta atenção no que ela está dizendo. Você vê que você só está guardado, seguro, debaixo da proteção de Deus. Nem ela, jamais. Essa não era uma tendência que ela tinha. Esse não era um desejo que ela tinha. Eu sabia dessa situação, porque eu atendi ela. Eu já sei da situação. Tinha um casamento estabilizado. Tinha uma vida normal. E, como ela disse, quando o mal entra, ele faz um rombo. Você vê que o casamento dela foi destruído, ela ficou cega, ela não via mais, não tinha discernimento das coisas, se envolveu num relacionamento homossexual, e aí isso durou um tempo, e só Jesus para libertar. E hoje a prova da libertação está aqui, a coragem. Porque ela está aqui testemunhando e precisa coragem para isso, para expor o que ela está expondo, mas é justamente, olha o que Deus está usando a boca dessa mulher para dizer: casal, vigia. Gente, vigia. Só estamos seguros e protegidos em Deus, na presença dEle. Na presença dEle. E hoje está aqui uma mulher liberta, uma mulher transformada. Em nome de Jesus, liberta. E assim, para mim poder voltar a enxergar a minha vida e o que Deus tinha para mim, eu já dei esse testemunho. Meu filho perdeu a visão. Deus tirou a visão dos olhos do meu filho para que eu voltasse a enxergar. Então, casal, ora, vigia. Se vocês estão aqui, não sai daqui não. Porque eu não estava no mundo não, hein? Eu estava dentro de uma igreja quando tudo isso aconteceu comigo. Mesmo assim, eu fui tragada. Então, é para a honra e glória do Senhor que eu tive coragem de falar isso aqui. De repente, alguém está precisando ouvir. Hoje está abençoada. Amém. Feliz. Feliz. Transformada. Transformada. Como é que você chegou à igreja e você foi liberta do quê? Hoje eu vou falar de uma libertação, né, de uma doença. Eu ouvi elas falarem do câncer, né? Eu estava lá quieta e eu não tinha testemunhado ainda desta cura. Foi inclusive numa oração dessa vindo à frente, que o senhor chamou, e naquele dia o senhor pediu para o presbítero, a presbítera, né, que a gente colocasse a mão onde fosse a dor, né, o problema. E aquele dia, desde as 5:30 da manhã, eu estava com uma dor muito forte no meu seio.
E eu já havia passado por 2 cirurgias, né, para retirada de nódulos. E a última, hoje até que eu lembrei, foi justamente numa dor também assim muito forte. E eu fui olhar o bico do meu seio, estava sangrando. Aí eu liguei para o médico, ele pediu para ir, foi muito rápido, dentro de uma semana eu operei, ele tirou tudo, né? Era um nódulo pré-maligno. Aí, quando eu cheguei aqui à igreja aquele dia, esse foi um, né? Aí, quando eu cheguei aquele dia que o senhor pediu para colocar a mão, né? Que se possível fosse uma obreira mulher, né? Eu coloquei a mão no meu seio, ela colocou e orou sobre o meu seio. Mas foi uma coisa assim tão maravilhosa que foi como se tivesse, tirou com a mão. O Senhor tomou os testemunhos naquele dia mesmo, no momento ali, sabe? Então esse foi um milagre assim maravilhoso. Isso já faz uns 2 anos e meio, o Nelson nem estava ainda na igreja. E foi uma coisa assim, uma bênção, porque quando eu ouvi ela falar aqui da cura dela, a minha mãe, há 10 anos atrás, tirou um seio com câncer maligno. Né? E depois disso, eu nem tinha idade ainda para fazer exames, né, de mamografia, mas comecei com 35, aí 38 eu tive, depois outro, né, nenhum, nem outro. Então eu falei, não, eu não aceito também passar pelo mesmo da minha mãe, eu sou a filha caçula, eu falei, e as outras nenhuma tem. Eu falei, eu não aceito. E naquele dia, se eu não tivesse vindo orar aqui, eu falo, o Senhor me curou aquele dia, que realmente seria. Eu tenho muitos cistos, né? Eu falo, faço meus exames de rotina a cada 6 meses, mas só para precaução, entendeu? Mas eu já estou curada e liberta, em nome do Senhor Jesus. E a minha mãe também, como ela disse, o mês passado, o médico abraçou ela, fez questão de tirar uma foto com ela, falou, dona Edna, a senhora está curada. Foi uma alegria tão grande para ela, me ligou numa felicidade tão grande, porque a preocupação dela sou eu, né? Mas eu falei, mãe, fique em paz, eu não tenho nada. Curada. Amém. Segundo jejum do propósito de fé dos 52 dias. Quarta-feira, às 15 horas, início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Segundo jejum do propósito de fé dos 52 dias. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, por todos que estão comigo. E peço que o Senhor visite agora, ó meu Deus, e ajude essa pessoa a se equilibrar, a se controlar, a organizar a vida, a tomar as decisões corretas, porque más decisões erradas, levam ao sofrimento, à dor, à angústia. Após a repressão sempre segue a rebelião. Toda pessoa que age de forma rebelde, logo vem a repressão, vem a angústia, vem a opressão. Que ela possa entender que não vale, não pode, não é inteligente ir contra as suas orientações e direção. Que ela desenvolva um desejo de te agradar, uma vontade de viver de forma irrepreensível, de dar crédito à tua voz, de olhar só para o Senhor, de obedecer a tua vontade, os seus mandamentos. Ó Deus, que hoje ela possa ouvir e tomar as decisões certas, tirar da vida dela o que o Senhor já disse, não deixa aí, não é para você fazer acordo com esse tipo de situação, deixar esse tipo de coisa entrar. Não ceda a isso. Quantas vezes o Senhor está dizendo, não ceda. Não ceda ao mundo, não ceda à carne, não ceda ao diabo, não ceda a pensamentos, a sentimentos malignos, não ceda à sua vontade.
Não faça acordo com o pecado. Deus de Israel, cobre ela com teu sangue, que o temor possa dominar a vida dela e que ela possa imediatamente agir como o Senhor espera que ela haja. Cobre ela com teu sangue, abençoa a vida dela, o lar, a família. Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter, eu consagro tudo que está sobre a TV. Eu determino milagres, mudanças, transformações, restaurações. Eu abençoo a vida dos meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que todos sejam abençoados, enriquecidos, prosperados, porque tem financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. E se essa pessoa decidir plantar no teu reino, eu não tenho dúvida que ela vai ser abençoada. Visita todos com vitórias, eu peço, meu Deus, abençoa para a glória do teu nome. Muito obrigada, Deus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3876 5592. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar neste domingo, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Nós estamos nesta fé. É para vencer, estamos vencendo e vamos obter muito mais do poder de Deus. E vou retornar às 18 horas para abrir o jejum do milagre. E vamos ficar 12 horas em jejum e oração. Isso em todos os nossos templos. Esteja entre nós. Venha buscar o Senhor. Não quebre esse propósito. Hoje temos as nossas reuniões em São Paulo. A primeira acontece sempre às 7 da manhã de segunda a sexta. Amanhã, ao meio-dia, o clamor da restauração e assim por diante. Nós estamos aqui para te ajudar. Vamos buscar a Deus. Não tem vitória sem Deus. A saída é buscar a Deus. Esteja entre nós. Se o Senhor não voltar, claro, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Domingo, dia 8 de julho, às 18 horas, início do jejum do milagre. Com o encerramento na segunda, dia 9, das 5 às 6 horas da manhã, você viverá um grande milagre.